Quando ouvimos falar em pobreza, pensamos logo em alguém que não tem o pão, que está passando fome, pois não tem onde buscar recursos para suprir as necessidades básicas. Porém, Jesus disse: bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então devemos entender que todos os pobres vão herdar o reino de Deus? Ou há uma diferença entre ser pobre por não ter o pão e ser pobre de espírito? Vamos refletir sobre isso? Graça e paz, seja bem-vindo. Compartilho com você a palavra de Deus para nossa reflexão. Você que já se inscreveu no canal, sou grato por sua participação. E você que está chegando agora, vai assistir o primeiro vídeo ou já acompanha o meu canal há mais tempo, mas ainda não se inscreveu? Tome a sua decisão. Se inscreva, toque o sininho para receber as notificações, comente, compartilhe com seus amigos e também que você possa dar o seu like, o seu joinha, porque o YouTube vai entender que este conteúdo é bom e vai recomendá-lo para outras pessoas. E juntos nós vamos levar a palavra de Deus até os confins da terra. O texto para nossa reflexão está em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, no verso 6, onde está escrito: Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. Então, eles deram uma ordem para que aquele homem fosse curado, para que aquele homem pudesse se levantar e andar. Pedro e João, e o assunto está aqui do verso 1 até o verso 10 de Atos capítulo 3, eles estavam chegando no templo na hora nona para a oração. E a propósito, nós estamos falando sobre a oração. Esse vídeo faz parte da playlist Primeiro o Reino de Deus, que trata da oração. Como fazermos uma oração eficaz, como termos uma vida de devocional, estar sempre em comunhão com Deus. Então eles estavam ali para praticar isto, para estar em comunhão com Deus. E quando foram então abordados por aquele homem, a Bíblia diz que era um homem deficiente desde nascença. E ele estava ali, não se sabe se era levado, porque ele era coxo, certamente algum parente, algum familiar levava ele, e ali ele ficava sentado, sabe-se lá quantas horas ficava ali, esperando que alguém se compadecesse dele e desse para ele algum recurso, naturalmente, para comprar pão ou outro qualquer mantimento, vestuário, enfim, para ter a sua manutenção e quem sabe até de outros membros da família. E, de repente, pediram para Pedro e João que estavam chegando ali. E Pedro não tinha para dar para ele o que ele queria, que era dinheiro, que era recurso material. Mas Pedro deu o que ele tinha. Ele disse: não tenho prata, não tenho ouro, mas o que tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, levanta, ou seja, fica curado. Olhando para o lado da visão que nós temos da pobreza, o que é natural, que o pobre é aquele que não tem nenhum recurso, aquele que não tem onde buscar recurso, às vezes nem mesmo para a própria manutenção, para o pão de cada dia. Os dois ali, ou os três, tanto que pedia quanto os dois que foram solicitados, eles eram pobres. Primeiro, era pobre o homem que estava na porta do templo porque estava pedindo. E segundo, era pobre João e Pedro e João porque não tinha para dar. Não tinha dinheiro, porque o que interessava para aquele homem, a princípio, era dinheiro. E Pedro e João não tinham dinheiro para dar, mas eles tinham algo especial, que era o poder de Deus na vida deles. Podemos falar que realmente Pedro e João não eram ricos, eles eram pobres, porque eles foram chamados por Jesus para serem apóstolos, discípulos, e eles eram pescadores. Talvez tivesse algum recurso, alguma propriedade, mas dinheiro na mão ali eles não tinham. Então, supõe-se que eles também eram pobres. Mas a Bíblia aqui nos fala, em Mateus capítulo 5, o verso eu citei na abertura, Jesus dizendo: bem-aventurado os pobres de espírito, porque dos tais ou desses é o reino de Deus. Então, a pobreza que Jesus fala aqui, de espírito, não é a mesma pobreza de falta de pão, falta de recurso financeiro, material.
Então, o homem pobre de espírito é aquele que reconhece que ele depende de Deus. Talvez este homem que estava ali pedindo também fosse pobre de espírito, assim como Pedro e João eram pobres de espírito, porque eles criam no Senhor, eles estavam cumprindo o propósito de Jesus, eles eram discípulos de Jesus, estavam ali trabalhando em prol do crescimento da obra de Deus e certamente eles eram pobres de espírito. Então nós precisamos compreender essas coisas e sermos pobres de espírito. Mesmo que você seja rico financeiramente, você seja dono de muitas propriedades, de muitas empresas, dono de um conhecimento vasto, mas você precisa ser pobre de espírito se quiser herdar o reino de Deus. E se você é pobre financeiramente, também deve ser pobre de espírito, se você quer ir para os céus, quer herdar o reino de Deus. Esse vídeo faz parte da playlist Primeiro o Reino de Deus, onde nós estamos analisando como orar, como fazer uma oração que vai ser respondida, que vai ser atendida pelo nosso Deus. E nós precisamos ter uma vida de oração, de devocional. Nós precisamos ter comunhão com o nosso Deus. Nós precisamos nos aproximar dia após dia do nosso Pai, porque Ele é o Senhor que abre as portas para nós, que provê-nos de tudo aquilo que nós precisamos. Nós trabalhamos, nós lutamos, conseguimos algumas coisas, mas se Deus não for conosco, não nos der força, não nos der saúde, disposição para o trabalho e também não abrir portas para nós, nós vamos perecer. Mas Deus é misericordioso e a Bíblia diz que Ele ouve a oração do justo. Então, se nós somos justos, se nós somos pobres de espírito, ou seja, nós reconhecemos que precisamos de Deus, que dependemos dEle, certamente Ele vai suprir as nossas necessidades. E pode ser também que Ele não permitiu que Pedro e João tivessem recurso material, porque se Pedro e João tivessem com dinheiro na mão, certamente daria para aquele homem e passariam de largo. Não observaria o fato de ele estar ali precisando de cura. Então, Deus permitiu isso para que pudesse falar, pudesse ministrar. E muitas vezes Deus permite para nós alguma provação, alguma falta de recurso, para que nós possamos buscar mais, para que nós possamos reconhecer essa nossa dependência dEle, ou seja, essa nossa pobreza de espírito. Já demos aqui vários exemplos de homens e mulheres de oração, de fé e de oração, porque nós falamos também na playlist onde nós falamos sobre a fé, né, que é baseada em Hebreus capítulo 11. E agora este é a playlist Primeiro o Reino de Deus, porque nós vamos ter fé e também ter uma vida de devocional, ou seja, oração constante. Com fé nós vamos receber as bênçãos, porque é pela fé e com oração que as portas vão se abrir. É a chave que nós temos em nossas mãos, é a nossa fé com oração, com dedicação a Deus, que vai nos dar vitória. Então, nós precisamos reconhecer tudo isso e ser cada dia mais dedicados na obra de Deus. Eu sempre procurei ter uma vida de devocional. E aquele que quer se aproximar de Deus precisa orar. Nós estamos sempre transmitindo aqui através do YouTube a palavra de Deus de uma forma leve, de uma forma suave, com simplicidade, com humildade, para ajudar a você se aproximar de Deus. Ajudar a você que está me acompanhando a compreender a palavra de Deus. Não com requinte, mas sim com simplicidade e com humildade. Como Deus está nos ensinando. E é fácil para nós entendermos que nós precisamos de fé e oração. E certamente as coisas vão acontecer para nós. As portas vão se abrir. Nós sabemos que as dificuldades, as lutas estão no mundo inteiro. Não somente no nosso país, mas em todo o mundo. Há pessoas pobres e há pessoas ricas. E há pessoas que são ricas e são pobres de espírito. E há pessoas que são pobres financeiramente e não são pobres de espírito, porque não reconhecem que precisa. Muitos acham que os outros são obrigados a cuidar dele, obrigados a dar para ele o pão de cada dia, e ninguém é obrigado. As pessoas dão porque são movidas pelo Espírito de Deus, porque elas também são pobres, e são pobres de espírito, mesmo tendo muito dinheiro. Então, vamos nos conscientizar para que nós possamos ser ricos financeiramente e ser pobres espiritualmente, porque aí nós vamos compartilhar com os nossos irmãos, nós vamos viver retamente na justiça de Deus e vamos herdar o reino de Deus.
Eu desejo que você tenha paz no seu coração e te agradeço em nome de Jesus porque você chegou até este ponto do vídeo, final do vídeo, e que você possa continuar. Se não se inscreveu ainda, se inscreva, e aí sempre que eu postar um vídeo você vai ser notificado, vai continuar acompanhando. Nós vamos trabalhar juntos, porque juntos nós somos mais fortes, podemos ir mais longe e fazer melhor para a glória de Deus. Você pode me seguir também no Facebook, no Instagram, e tem também o meu WhatsApp que está aí na descrição. Você toca onde está o título do vídeo, rola a página para cima e você vai encontrar o número do meu WhatsApp. Se você quiser fazer um pedido de oração ou falar comigo, está à disposição. Nós vamos falar, vamos orar juntos e vamos fazer a obra de Deus para a glória do nome dele. Em nome de Jesus. Amém.